Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José Neto e vamos hoje falar da continuidade, ao assunto que iniciamos, que é a introdução ao agronegócio, no nosso segundo módulo, que é a modernização e a conformação do agronegócio no Brasil. Bem, vamos entender um pouco, pessoal, do estado evolutivo da agricultura e da pecuária no Brasil, certo? Com dois conceitos muito importantes, que são diferentes, que é a produtividade versus a produção. O que é a produtividade? A produtividade nada mais é do que o que se produz por um determinado espaço. Então, quantos sacos se produziu de milho por hectare, enfim. E a produção é o total. Então, aquela propriedade, ou aquela cidade, aquele estado, aquele país produziu quanto do quê? Qual foi a produção média de arroba por hectare de bovinos? Então, isso tudo serve para a gente mensurar o quão viável algum negócio na atividade agropecuária ou do agronegócio é, tá? Mas pensando nisso, por que a gente tem que entender isso? Porque para entender o conceito do agronegócio. O que é o conceito do agronegócio? Nada mais é que a soma de todas as atividades de fornecimento de bens e serviços da agricultura, pecuária, certo? No seu processamento, na transformação e distribuição de produtos de origem agrícola ou pecuária até o consumidor final. Tá? O segmento de produção são completados desde o pequeno, médio ao grande produtor. Então, todos esses produtores e os arranjos que os cercam fazem parte do agronegócio. Então, a gente tem que pensar também do ponto de vista o quanto que a agricultura e a pecuária no Brasil evoluiu, certo? Quando a gente falou na última aula da Revolução Verde, que aconteceu em 70 no Brasil, se dizia que as terras em Goiás não eram férteis, né? E isso é reescrito com o quê? Com a correção do pH, com o fornecimento de cálcio, né, que é a calagem. Isso tudo fez com que as terras que antes eram conceituadas como inférteis se tornassem férteis. Mas o que é um conceito errado, né? A terra não era infértil, ela era fértil, só que elas não estavam propícias para o cultivo. Então, com isso e com outras, uma série de outras táticas de manejo, né, no solo e da agricultura se propiciou, né? Então, isso fez com que houve um aumento das áreas para cultivo, né? E isso, pessoal, foi importante por quê? Porque naquele momento, e antes dele, a gente estava vivendo uma industrialização crescente, bem acentuada no Brasil. Isso fazia com que acontecesse o quê? Que houvesse uma imigração do povo do campo para a cidade. Esse fenômeno é chamado de êxodo rural. E por que isso acontecia? Porque sempre havia a esperança de que nas cidades, né, nos centros urbanos, haveria uma oportunidade de vida melhor, né, com salários melhores, certo? Então isso fez com que houvesse um aumento das cidades, e às vezes até de forma desorganizada, e aumentando assim a questão do desequilíbrio social, tá? Então, mas chega-se um ponto que, bem, se o povo do campo está indo para a cidade, quem vai alimentar quem? E quanto vai custar o alimento que vai chegar? E isso, pessoal, começa a fazer com que o campo tenha uma importância muito forte. E a resposta do campo é o quê? Bem, se temos pouca mão de obra para trabalhar com a gente precisa ter algo que potencialize. Então, o grande gargalo que se teve foi máquinas e implementos agrícolas que fariam, né, o serviço de mais pessoas, né? Então isso fez com que essa perca de pessoas no campo fosse suprida por máquinas e implementos agrícolas. Mas de um certo ponto de vista. Por quê? Porque para isso você precisa de pessoas tecnicamente capazes de operá-las, tá? Então, com isso também veio o quê? Insumos modernos, moléculas de agrotóxicos com melhores respostas, né, a doenças, a insetos, a plantas daninhas, fertilizantes com melhor efetividade, táticas de cultivo, certo?
Então, nisso a gente tem a ciência em si em ação. Por quê? Porque você começa a ter cultivares de plantas mais adaptadas, você começa a ter o hibridismo, a transgenia, né? De modo mais acessível a todos, né? Os que demandarem. Você começa a ter rebanhos com genéticas melhores, ganho de carcaça, qualidade de carne, né? Frangos com crescimento mais acelerado devido às táticas zootécnicas e veterinárias implantadas. Então isso faz com que ocorra um fortalecimento no setor. Para quê? Para atender a demanda, né, desses grandes centros urbanos que estavam a surgir e a crescer. Então, bem, mas chega um ponto que o Brasil começou o quê? A suprir o mercado interno e começou a sobrar. E o Brasil estava produzindo com qualidade. Então, o que se nesse ponto começou-se a pensar e executar? Bem, vamos começar a exportar. A gente tem capacidade para exportar. Então, mas qual a importância de exportar? Pessoal, a importância de exportar é que nós criamos mercado, laços de mercado. A gente começa a acordos comerciais, tá? Isso facilita muito o quê? A entrada de capital externo e também a gente ter acesso a produtos mais baratos que esses países fornecem, tá? E o agronegócio no Brasil tem algo muito importante. Por quê? Hoje, ele que mantém nossa balança comercial favorável. Ou seja, o que isso significa? Significa que entre os valores gastos da máquina pública com a receita, né, a receita está acima do gasto. Então a gente tem o que? Um superávit. Né? O agronegócio ele faz parte então daí, a partir do momento que a gente começa a exportar, do agronegócio, do PIB, perdão. Então o agronegócio ele participa do PIB. Então essa entrada de capital, né, para dentro do país faz com que tenhamos, né, a balança comercial favorável. E o Brasil para de ser, né, um país que só exportava minerais. Né? Ele também passa a ser um país o quê? Do agro. Né? Um país do agronegócio, tá? Que tem uma importância econômica relevante. Então, como que são medido isso, pessoal? É medido através da produtividade total dos fatores, que é o PTF. Né? E isso, em suma, quer dizer o quê? É a maior eficiência do uso dos recursos naturais e humanos. Então, a área ela começa a ter maior produtividade, que isso acarreta em maior produção. A mão de obra, o trabalho, ele é tecnificado, ele começa a desempenhar mais funções com melhor qualidade. Os insumos são colocados e usados na quantidade, na medida certa e no momento certo, tá? Então, pessoal, o acaso ele não existe no agronegócio. O resultado do agronegócio brasileiro são ações bem desenvolvidas, tá? E o Brasil começa a partir então a pegar fatias, né, de mercado que é chamado market share, ou seja, ele começa a ter uma importância na produção de grãos, na produção de proteína animal, na produção de energia, das bioenergias. Então o Brasil ele entra nessa disputa aí a nível mundial. Então, mas no contexto histórico, a industrialização brasileira. Bem, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se no Brasil o projeto de industrialização, né, baseado nas seguintes ideias, né, pelas teses da Comissão Econômica para a América Latina e do Caribe, que é o CEPAL, liderada por Raul Precibe, e a relação de troca motivadas com os países exportadores de matérias-primas. Então, assim, pessoal, a política econômica deveria favorecer o quê? O desenvolvimento do mercado interno e da diversificação das pautas de exportações, e o caminho era o quê? A industrialização. Segundo, os modelos de dois setores, como de William Arthur Lewis, se assentaram na hipótese de produtividade marginal do trabalho nula na agricultura. E o caminho era remover o excesso de trabalhadores rurais para a indústria e para o setor de serviços. E a terceira é que a guerra mostrou que o poderio militar dependia fortemente da indústria. E ainda mais, as economias diversificadas tinham muito mais capacidade de gerar empregos tão necessários em tempos de aceleração das taxas de natalidade. Bem, esses foram os propósitos, que considerou o projeto de industrialização no Brasil. Só que
Na década de 50, o governo brasileiro adotou uma política econômica de industrialização forçada, chamada Draft Industrialization, né? Então, até o começo da década de 70, algumas facilidades foram criadas para a indústria, né? Que fez com que ela crescesse muito e a agricultura fosse descriminalizada, né? Com um certo preconceito. Então, o Brasil queria ser visto não como um país agrário, mas sim como um país industrializado, forte, potente, né? Só que as bases da política, pessoal, assentavam-se em manter o câmbio sempre sobrevalorizado. Por quê? Porque o câmbio em múltiplos supervalorizações, sobrevalorizações para favorecer a importação de bens de capital e desfavorecer as demais. Só que a obsessão dos empresários na época fez com que tivesse empréstimos a taxa de juros subsidiadas para a indústria de bens de capital. Então você tinha uma tempestade perfeita para a industrialização do Brasil, tá? E posteriormente ocorreu com prioridade a importação de bens de consumo, investimentos em infraestrutura, de energia e transporte, e finalmente foram mantidos baixos preços de alimentos para evitar pressões sobre os salários dos trabalhadores urbanos. Então, deu-se então a partir daí uma prioridade à infraestrutura urbana, a investimento em habitação, saúde e proteção do salário. Era tanto para manter esse trabalho de industrialização do povo para que não houvesse uma decadência, né, um colapso no sistema que estava se implementando no momento. Só que isso tem uma consequência, né? O recado foi dado, o importante é o meio urbano e não o rural. O resto que vai acontecer, nós já sabemos, né? E de onde vai vir esse alimento, né? Já falei isso anteriormente, mas era a grande pergunta. Ah, não, a gente vai subsidiar as coisas para que não o salário do pessoal que está na indústria não defasa. Só que, gente, é a lei de procura e demanda. Tem muita procura e pouco para fornecer, uma pouca demanda. Então é lógico que os preços começaram a subir e a inflação também veio junto e a pressão nas indústrias também, né? Então aqui é possível a gente ver que de 1940 até o ano de 2010 a previsão foi de que, né, 86% do país fosse urbanizado. Então, à medida que os anos vão se passando, né, esse êxodo rural ele está desacelerando, tá? Ele está desacelerando, mas que ainda é um alto nível. Então, a industrialização foi importante porque no Brasil criou uma economia bem diversificada. Só que daquele momento para os tempos atuais, pouca coisa sobreviveu, pessoal. Por quê? Porque acaba que você tem uma competitividade externa hoje com a globalização muito alta, né? Então hoje você consegue comprar qualquer coisa por aplicativo, pela internet, e chega na sua casa e você compra de qualquer lugar do mundo. E muitas dessas coisas com qualidade boa, né? Só que, voltando para aquele momento, o êxodo rural aumentou bastante, né? E o custo da mão de obra também aumentou. Então pensa, você tem ali poucas pessoas que ficaram no campo para trabalhar, ele se tornou uma peça rara e especial, né? Daí que se teve, que a gente já falou lá atrás, necessidade de mecanizar e intensificar a produção, né? Através de mecanização e implementação agrícola. Então, para isso, pessoal, a gente teve que ter os instrumentos de modernização no agronegócio, que no Brasil foram três, tá? Que foram quais? A política do crédito, tá? Subsidiado, principalmente para comprar insumos modernos e financiamento de capital, né? Se capitalizar para poder trabalhar, não fazer nada alavancado, né? O extensionismo rural, naquele momento, era uma coisa, uma iniciativa privada, e a criação da Embrapa, que eu já falei isso para vocês, que é o nosso maior orgulho, a gente tem que zelar bem pela Embrapa, que foi a parte de tecnologia e modernização do agronegócio brasileiro, tá? Então, a tecnologia moderna gerou ao campo insumos modernos, tá? O crédito rural foi um instrumento de política agrícola muito importante, pois
os bancos públicos, né, então no caso o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e atualmente a Caixa Econômica Federal, forneciam créditos subsidiados com um período de carência, algo muito atrativo, tá? Que coisas que antes era só o banco privado, tá? Bem, pessoal, hoje os produtores têm acesso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, essa questão de privatização de banco público. A função social do banco público é muito importante, tanto para a parte habitacional como para o agronegócio brasileiro, tá? Perdão. Então aqui a gente tem, para vocês terem uma noção, a evolução do crédito rural. Vejam que na época do grande boom, né, dos anos 70, da Revolução Verde, o fornecimento de crédito foi absurdo. Mas por quê? Porque era necessário produção de alimentos para alimentar os meios urbanos, tá? Então, agora que na última década, que nós estamos tendo esse retorno mais acentuado. Por quê? Pela expansão do agronegócio mais moderno, mais tecnificado. Então, o crédito rural fez com que fosse necessária assistência técnica pública ou privada. Por que era necessário isso? Era uma garantia que os bancos tinham que fosse conduzido aquela plantação, aquela criação de animais de forma técnica para garantir o pagamento dos mesmos, tá? Então o banco às vezes mandava um técnico vistoriar ou às vezes era o produtor obrigado a contratar um escritório para fazer a supervisão. E isso foi muito importante porque você teve uma profissionalização das produções do meio agrícola e pecuária, né? Só que isso, pessoal, não foi aberto a todos os produtores. Por quê? Muitas terras não eram regularizadas, tá? E os produtores tinham baixo conhecimento técnico e de instrução, de educação, tá? E isso não era bem visto pelos bancos que forneciam crédito, tá certo? Então, aí tem outros pontos importantes. Então, em 91, a parte de extensionismo passou a ser em função, né, dos estados. Então a gente tem criação das ematérias, né, nos estados do país, tá? A pesquisa ficou exclusivamente com a Embrapa e com as Sistemas Nacionais de Pesquisa Agropecuária, CNPA, tá? E a parte de ensino ficou, de difusão do ensino, pesquisa e extensão também, ficou atribuídos, né, às universidades federais, estaduais e municipais, junto com a iniciativa privada do Sistema S, né, que são os difusores. Então, pessoal, isso aqui é um mapa mostrando aonde temos Embrapas hoje, né? Temos dentro do país e fora do país, tá? E para onde hoje modernizar e estabilizar mais o agronegócio? Bem, pessoal, eu tenho aqui para mostrar para vocês território, né? Na verdade, uma estimativa da distribuição territorial brasileira e disponibilidade de terras no país. Hoje nós temos disponíveis áreas agricultáveis e não utilizáveis, pessoal, de 106 milhões de hectares, certo? Essa área, pessoal, de 106 milhões de hectares é uma área o dobro que já se produz, que é de 282. Apenas 463 são áreas que não podem se produzir, são áreas de preservação, tá? Então veja que a gente tem mais que o dobro de áreas, né? Perdão, a gente ainda tem uma quantidade bem grande de áreas para se crescer, para se produzir, tá? Eu falei mais que o dobro, mas eu me equivoquei. A gente tem mais ou menos um terço ainda a mais para aumentar de áreas que dá para cultivar, tá? Então a área a gente tem subutilizada, tá? E que dá para aumentar bastante a produção brasileira e atender o consumo interno e externo, tá? Esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês na aula passada, mas é bom mostrar novamente, né? Que é o que? É que a área produzida, né? A área utilizada para produção cresceu pouco, pessoal. O que se produziu antes e produz hoje é basicamente a mesma quantidade de área, só que o que aumentou foi o quê? A produtividade e, consequentemente, a produção.
tá? Então aqui é uma série histórica da produção e produtividade de grãos, né, no Brasil, sempre batendo recordes, tá? Enquanto que a área cultivada, ela desde 31 até 2007, ela apenas dobrou de tamanho, certo? Então, vejam bem, agora em 2021, 90 anos depois, né, a gente tem basicamente a partir de na década de 70 a mesma quantidade de área sendo produzida e temos sempre safras recordes todo ano na parte de produção de grãos. Então aqui é uma taxa anual de crescimento das culturas, né? Desde 75 a 2007, só para ter um referencial, né? A taxa de crescimento de produtividade, de produção, certo? Então vejam que os saltos foram exponenciais, tá? Tanto na parte, isso aqui é a área colhida, né? Teve pouco crescimento, vejam que de 99 a 2000, de 1990 a 1999, teve um decréscimo, na verdade diminuiu as áreas colhidas, e de 2000 a 2007 teve um aumento de 5,92%. Vejo que foi algo bem pouco, bem pouco. E quando você equipara de 75 a 2007, foi apenas 0,65% de aumento. Então, agora, quando você equipara a taxa anual de crescimento de produção, foi de 3,62% ao ano durante 75 a 2007, certo? E a taxa anual de produtividade foi de 2,95% de 75 a 2007, tá bom? Então, aqui eu tenho para mostrar para vocês um outro problema. Cada vez menos está tendo o que? A compra de tratores e implementos agrícolas ideais para os produtores. Então falta, pessoal, essa política da mecanização, tá? De qualidade. Uma por falta de equipamentos, de máquinas, implementos no mercado. Hoje existe uma fila de espera, né, pela grande demanda que existe, mas existe também a falta de conhecimento. O que é essa falta de conhecimento? Olha, se o Joãozinho tem uma fazenda de 10 hectares, ele não precisa de um trator John Deere 4x4, filipado, com 6.000 cavalos, sei lá. Ele precisa de um trator que faça o trabalho, que não tenha depreciação ao ponto de desestabilizar as suas economias, certo? Então é algo que precisa ser modernizado, estabilizado no agronegócio brasileiro. Essa parte de tecnificação, né, de máquinas e implementos, a parte de silos, né? Quando você vê em fazendas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, praticamente as propriedades quase todas têm um silo de armazenamento de grãos. Por quê? Para que você consiga segurar, por exemplo, quando o preço não está bom, a oscilação do mercado está ruim, e vender no momento mais oportuno. Hoje isso é feito mais por armazéns gerais, tá? Ou por associações, cooperativas, enfim, tá? E aqui a evolução da produção total em toneladas de carcaças de bovinos, suínos e aves no Brasil. Veja que em 75 era de 2,659 mil toneladas. Em 2007 bateu 17,844 mil toneladas. É muita coisa, tá? E aqui mostrando para vocês o que mais cresceu, né? Quais os tipos de carne que são produzidos hoje em volume, né? Em primeiro está aves, segundo bovinos e terceiro suíno, com potencial para crescimento também, tá? Aqui mostrando a mesma relação de 79 a 2006, só para a gente ter uma equiparação de informações, tá? E aqui a questão da bioenergia, pessoal. Hoje o Brasil é referência mundial na produção de álcool e açúcar, tá? Primeira e segunda geração e energia limpa, tá? E é algo que tende a crescer mais. A gente tem grandes nomes aí, né? No estado de Goiás, no país, né? Por exemplo, a Raizen, que é uma joint venture entre a Shell e a Cosan,
temos o grupo Jales Machado, o Eldorado, então temos grandes grupos aí que estão na vanguarda desse tipo de tecnologia, tá? E a taxa anual de crescimento da agricultura brasileira em percentagem de acordo com a fonte de crescimento do produto no período de 75 a 2005, tá? O quanto foi efetivo, né, é, a evolução da agricultura brasileira nesse período, tá bom? E aqui para mostrar para vocês, né, o quanto os ganhos anuais de produtividade na agricultura no Brasil e nos Estados Unidos. Os ganhos anuais de produtividade no Brasil são maiores que nos Estados Unidos, tá? Num período que no Brasil foi de 2000 a 2005, do que nos Estados Unidos, por exemplo, de 99 a 2002, tá? Então, o Brasil é sim uma potência agrícola em ascensão. Então, aqui, pessoal, é aquela balança que eu falei para vocês, né? Que é o saldo do agronegócio entre 80 e 2007. A gente teve um salto de 97%, tá? Então, o Brasil, ele hoje, a gente pode dizer que o Brasil é um país predominantemente do agronegócio, né? A gente tem que orgulhar muito, nós como profissionais, vamos fazer parte, fazemos parte dessa grande conquista nossa, mas sempre frisando com responsabilidade social, ambiental e econômica, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.